Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus é seu próprio intérprete. Interpretar é ajuizar a intenção ou sentido de algo. No caso religioso, interpretar é ajuizar a intenção ou sentido das Escrituras, para o qual ela foi escrita, e o que quer dizer isto, aquilo na Bíblia Sagrada. Santiago disse, dando um bom conselho do Espírito Santo. Ele aconselha assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo, porque o mestre vai justamente ajuizar a palavra, vai fazer um julgamento da palavra, e é o que nós encontramos no mundo religioso hoje. É Cristo, mais uma vez, nas mãos de Pilatos. E o que farei de Jesus chamado Cristo? Ele não podia ajuizar o que era a palavra, porque os religiosos não o puderam. Os intérpretes de então, os mestres de então não o puderam. Eles podiam fazê-lo intelectualmente. A interpretação intelectual, mesmo sendo verdade, não traz nenhum resultado. Os sacerdotes, os mestres de então, foram inquiridos por Herodes para informarem a ele onde deveria nascer o rei dos judeus. E eles intelectualmente responderam a verdade para Herodes. Mas aquilo era simplesmente intelecto. Eles levaram o cumprimento daquilo que eles interpretaram a juízo e o crucificaram. Nem todos podem viver aquilo que interpretam, aquilo que veem. Você pode ver uma estrela e nunca ir lá naquela estrela. Você pode ver um planeta e nunca viver naquele planeta. Você pode ver uma bela montanha e nunca subir ali. Mas o importante de tudo é que aquilo seja visto em você. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Na verdade, a Bíblia Sagrada formou um livro. E este livro é composto de 66 livros. Não há contradição dentro da Bíblia. Esta Bíblia é a regra de fé do verdadeiro cristão. Mas quando é que uma escritura é interpretada? É quando ela se cumpre na vida daquela pessoa. Quando a gestação, a genética, a lei da concepção é interpretada realmente, é quando a moça concebe e dá à luz o filho. Essa que é a verdadeira interpretação. A verdadeira interpretação do trovão é a chuva. Não é propriamente ouvir barulho. Dizem, muito trovão, pouca chuva. Isto pouco interessa para o lavrador, embora seja um bom anúncio. Os animais que estão com fome, desejando que a relva seja molhada, e venha brotar para sobreviver, pode até dar uns pulos por ali, mas mesmo antes de ouvir qualquer trovão, o bezerro salta. Os animais percebem que está vindo chuva, mas a interpretação verdadeira de um trovão seria de fato a chuva, o acontecimento. A verdadeira interpretação da palavra é o acontecimento dela. A verdadeira interpretação de um sonho é o cumprimento dele. A verdadeira interpretação de Cristo no homem é a sua vida. Agora vocês notem, ouvintes, que os sacerdotes sabiam intelectualmente onde deveria nascer o Messias. Mas quando o Messias nasceu, o que aconteceu? Eles continuaram sabendo intelectualmente onde. Mas como e quando e quem era, nunca souberam. Porque se soubessem, não teriam crucificado o Filho de Deus. Não teriam crucificado aquilo que eles interpretaram. Perguntem para eles, quem é o Messias? Eles dizem, é Deus. A interpretação deles é muito mais correta do que a interpretação religiosa, cristã, gentílica, denominacionalmente falando. Eles esperam o Messias como Deus mesmo, não como uma segunda pessoa. Mas a interpretação intelectual, tendo seus olhos vedados, não pôde permitir que eles vissem o cumprimento daquilo que eles interpretavam corretamente. No entanto, Simeão soube, pelo próprio Espírito Santo, autor da promessa, como, quando e quem era, em quem estava se cumprindo a promessa. Ele conheceu o cumprimento, ele conheceu a interpretação, porque a interpretação é o cumprimento da promessa, diz o profeta desta era. Sobretudo, tem que haver uma experiência, um preenchimento de Deus, Ele mesmo em sua vida. Isso é que interpreta a gestação, a genética para a mulher que quer um filho. Tem que haver uma experiência e um preenchimento de Deus, Ele mesmo em sua vida. Agora, quem preenche a esposa é o marido. Quem preenche a igreja é o esposo, é Cristo. Isso é negócio dele. E se ele vira as costas para ela? Então ela começa a estudar livros. Ela começa a fazer citações de genética e coisa. Ela nunca conceberá o filho se ele estiver de costas para ela. Ela pode saber todos os meios.
Ela pode ir no médico, pode ir no analista, no psicólogo, pode ir em toda a ciência que ajuda. Ela nunca terá um filho enquanto o seu marido estiver de costas para ela. Isto é certo. Mas quando ele vira para ela e ela concebe, então tudo é interpretado com o nascimento do filho. O profeta está dizendo isto na mensagem sede. A palavra se torna viva em você. Então você vê Deus, Ele mesmo cumprindo as promessas que Ele fez na Bíblia. As promessas. De Gênesis a Apocalipse. Da salvação ao arrebatamento, às bodas do Cordeiro, ao milênio, à eternidade. Ora, a palavra se torna viva em você, então você vê Deus, Ele mesmo, cumprindo as promessas que Ele fez na Bíblia, em sua vida. Eu posso mostrar, eu posso fazer quadros, eu posso ser mestre, eu posso ajuizar as Escrituras, a intenção desse versículo, a intenção daquele versículo, a intenção daquele parágrafo, daquele outro parágrafo da mensagem, e o sentido daquilo. Mas, de fato, o que vai cumprir e interpretar aquilo é o cumprimento daquilo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E o que eles falaram, cumpriu. 720 anos antes, Isaías teve sua boca aberta para dizer: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E deu as características deste filho. Seu nome será maravilhoso, ele é príncipe da paz, ele é pai da eternidade, ele é Deus forte, ele é Emanuel, ele é Deus conosco. 720 anos, mais ou menos, se passaram. Quem sabe quantas moças sinceras e famílias sinceras? Sabe lá se alguma moça daquela adquiriu um cisto e pensou que já era a mãe do Messias? Durante esse tempo, quantas doutrinas, quantas citações, quantas coisas não surgiram durante 700 anos a respeito do nascimento de Jesus, da primeira vinda dele? E quanta coisa não está surgindo a respeito da segunda vinda? Isso teria que ser muito mais, e tudo com boa intenção. Tudo crendo que está sob uma inspiração correta. Está na sombra de A, o outro está na sombra de B, o outro está na sombra do C. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. A palavra se torna viva em você, continua o profeta dizendo. Então você vê Deus, Ele mesmo cumprindo as promessas que Ele fez na Bíblia para você. Ouvintes, veja que arremate glorioso, quando o profeta de Deus diz: e quando Deus faz uma promessa, e então vem e cumpre aquela promessa, aquela é a interpretação da promessa. A interpretação dos 3 primeiros selos já se deu. Foi o cumprimento deles. A interpretação do 4º selo está aí. Se completará com o rapto da igreja, da noiva. A interpretação do 5º selo e do 6º selo não tem nada a ver com a noiva. Isto é com Israel e com os judeus. A interpretação do 7º selo depende do meu intelecto. O seu cumprimento o interpretará. Esse sim é o desafio de Deus, é o desafio do profeta. Na mensagem C de parágrafo 118.
Ele diz: e quando Deus faz uma promessa, e então vem e cumpre aquela promessa, então aquela é a interpretação da promessa. Se Deus te falou que você vai ter um filho, como disse para Ana, qual foi a interpretação daquela promessa? Foi Samuel. Qual foi a interpretação da promessa ridícula e impossível, difícil, que Deus fez a Abraão? Foi Isaque. Qual é a interpretação da vinda do Senhor? Do rapto? É você subir e estar nas bodas do Cordeiro. Mas é intelecto, mas é ele disse aquilo e aquilo outro. Mas é boa vontade, mas é boa intenção. A igreja não depende muito disso para ir no rapto. Porque a interpretação do rapto é você estar nele. Você quer a interpretação do arrebatamento? Alguém disse: o arrebatamento está em Jeffersonville. Ora, quem era mestre de verdade não disse, não pensou assim: bom, este irmão tem uma boa renda, ele vai me ajudar a manter programas evangelísticos. Ora, irmão, eu creio também, e mesmo que dá uma escorregadinha daqui, outra dali, vá para Jeffersonville. Não é assim que é a interpretação do rapto. Ele disse: eu não sei onde está o arrebatamento, eu não sei onde está o rapto. Isso é individual. Deus é seu próprio intérprete. Interpretar é ajuizar a intenção, o sentido das Escrituras, das promessas. E fixando mais, quando Deus faz uma promessa, então vem e cumpre aquela promessa, aquela é a interpretação da promessa. Se veio ao seu coração que você agora é curada, veio uma promessa de Deus para a sua cura, então a interpretação dessa promessa é você se levantar agora, curado, libertado pelo poder de Deus. Ainda que custe 72 horas, a interpretação da voz da ressurreição foi o Lázaro se pôr de pé. Quer interpretar a voz da ressurreição? Falsos ungidos. A interpretação da voz é aqueles que dormem se pôr de pé. Oh, que Deus nos abençoe, que Deus nos enriqueça na fé, na confiança, e sabendo que, se Ele tem prometido salvar, Ele tem cumprido isto à sua maneira, e isto é individualmente pela fé. Ele deu a salvação, Ele deu a cura, Ele prometeu a salvação, deu a salvação. Ele prometeu a cura divina, Ele deu a cura divina. Ele prometeu o Pentecostes, o batismo do Espírito Santo, Ele deu o batismo do Espírito Santo. Ele prometeu os mensageiros, eles vieram. Ele prometeu Elias, ele veio, aí está a sua mensagem. Ele prometeu voltar? A sua volta é o cumprimento de sua promessa. Deus tem prometido entre os homens salvar a quem no seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Perdido em pecados a mim Cristo viu, e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Deus não poderia te dar outra coisa melhor do que senão a sua palavra.
e Ele próprio lhe dá a fé como deu a Abraão, e depois Ele próprio aceita esta fé que Ele lhe deu. Então isto é que corresponde com as Escrituras. Se nos for dado uma fé para o rapto, isso tem que vir dele próprio. Isso implica a predestinação, a eleição. Então estaremos no rapto. Não é pelo que somos, nem pelo que fazemos, não é pela nossa moral, pelos nossos méritos, mas sim pelo que Ele é. É pela graça, é pela escolha, é pela predileção de Deus. Ouvintes, não há palavra melhor nesta hora senão: Deus vos abençoe com estas promessas divinas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.